Olá, pessoal, tudo bem? Muito legal estar com vocês aqui, nesse curso muito especial com o apoio do Consulado dos Estados Unidos, em parceria com a Abrage, né? Está sendo promovido pela Abrage, com tantos temas interessantes, com tantas pessoas interessantes para falar com vocês. Eu sou Kátia Brembati, presidente da Abrage, sou também professora universitária aqui na Universidade Positiva, inclusive estou aqui numa sala de aula, num estúdio, falando com vocês, e também sou editora do Estadão Verifica. E eu queria falar com vocês sobre lei de acesso à informação. Pode ficar parecendo um tema meio chato, assim, né? Por que eu tenho que saber disso? Né? Isso aí é para um público muito específico. Eu queria tentar convencer vocês de que lei de acesso à informação é legal e pode servir muito no dia a dia, no trabalho de vocês, tá? Primeiro, eu queria dar uma pequena introdução aqui sobre lei de acesso, porque tem muita gente que acha que a LAI, a chamada LAI, é uma lei para jornalistas, que só jornalistas podem usar. Na verdade, não, tá? Lá na Constituição está muito claro que todo cidadão, toda cidadã tem direito à informação. Mas vamos combinar que direito à informação é uma coisa meio vaga, assim, né? Não fica muito claro como é isso. Ou seja, antes de se criar uma lei específica, não tinha regras, né? Não estava muito claro quem que tinha que cumprir isso, em que prazo, que tipo de informação, nada disso estava muito claro. Então, ficava muito vago, e quando fica vago, fica difícil você lutar por essa informação, né? Por isso que a Abrage e outras instituições do Brasil lutaram muito para que a gente tivesse, a partir de 2011, uma lei de acesso à informação. Ela é bastante recente para a lógica brasileira, né, para o Estado democrático aí brasileiro. Ela vai fazer agora 12 anos, né? E essa lei, ela, embora seja relativamente recente aqui no Brasil, vários outros países do mundo já têm leis parecidas com essa há bastante tempo. Então, é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, já que a gente está falando disso, né? Então, os Estados Unidos já têm uma lei de acesso, a chamada FOIA, né? Desde 66, num outro momento, num outro contexto cultural, num outro contexto histórico. A parte positiva é que a lei brasileira ela tem vários aspectos interessantes. Por ela ser mais recente, ela tem alguns aspectos bem interessantes em relação a outros países, né? Então, por exemplo, a questão de não precisar dizer para que você quer aquela informação é uma das características da lei de acesso brasileira, né? Eu vou contar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da aula, tá? Então, a partir de novembro de 2011, começou a vigorar no Brasil uma lei de acesso. Nossa, muitas categorias, ativistas, organizações sociais, né, da sociedade civil, advogados, ambientalistas, várias categorias comemoraram essa vitória, que é uma vitória da Abrage, juntamente com outras instituições, porque houve todo um processo de convencimento do Congresso Nacional de que a gente precisava de uma lei sobre isso. E tem alguns países aqui, inclusive a Argentina, por exemplo, que teve uma lei aprovada só depois da nossa, né? Então, se a gente pegar paralelos em alguns outros lugares do mundo, como, por exemplo, a Suécia, né? A Suécia já tem uma lei de acesso há mais de 100 anos. O que isso muda, né? Qual que é a diferença de ter uma lei de acesso há tanto tempo? Significa uma cultura de transparência, né? Na Suécia é possível conseguir várias informações que no Brasil ainda são impensadas. Vou dar um exemplo aleatório aqui. É possível pedir o que foi consultado no computador de um deputado no seu horário de trabalho, né? A lógica que existe lá é que a rede, a internet é pública, a pessoa está em horário de trabalho, o local é um local público e o computador também é um instrumento público, né? Então, resguardadas algumas restrições, como questões de segurança nacional, questões de privacidade muito claras, até o que consulta no computador em alguns lugares do mundo, você pode perguntar. No Brasil, a gente está dentro de um princípio ainda de uma cultura de transparência. Leva muito tempo para você mudar uma cultura. Só que a gente só consegue mudar essa cultura insistindo, né? Sendo proativo, tentando convencer as pessoas de que as coisas não são mais como eram no passado.
E por isso que eu estou aqui, para tentar convencer vocês de como é legal usar a lei de acesso à informação. O que eu falo muito para os meus alunos, para as minhas alunas, é que a lei de acesso é um manancial de pautas, né? A gente vive aí alguns dramas existenciais no jornalismo, muitos jornalistas com dificuldade de saber por onde começar, ou como fazer uma matéria, uma reportagem diferente, uma reportagem de profundidade, uma reportagem sobre algo que não foi mostrado ainda, né? O que eu tenho para dizer para vocês é que, via lei de acesso, um dos caminhos, um dos percursos possíveis para a gente encontrar algumas pautas que mereçam virar grandes reportagens, né? A lei de acesso sozinha não resolve nada, mas ela é uma forma de conseguir informações exclusivas e é uma forma de conseguir bases de dados, né? Dados brutos que permitem que a gente faça uma análise dessas informações e leve informações exclusivas para o público, tá? A gente fez uma pesquisa na Abrage, agora a gente está fazendo uma outra pesquisa, estamos atualizando, inclusive, essa pesquisa, que mostrou que metade dos jornalistas de redação, a gente não está falando aí dos jornalistas que atuam em outras áreas do jornalismo, a gente está falando dos jornalistas de redação mesmo, metade nunca tinha usado a lei de acesso, tá? Muitos deles, inclusive, usaram uma vez, não tiveram o resultado que esperavam, né? Aquela história de expectativa versus realidade, né? E já desistiram no primeiro entrave, na primeira dificuldade, né? Eu vou mostrar para vocês como vale a pena insistir, tá? E também mostra aqui, essa mesma pesquisa, que há uma faixa etária, né? Que há uma certa concentração, mostrando que jornalistas mais novos, né? Que começaram no mercado de trabalho há menos tempo, têm uma relação mais próxima com a lei do que jornalistas com mais tempo de carreira, mais experientes, né? A gente espera mudar isso também pela Abrage, tá? Então, por que brigar por informações da LAI, né? Via LAI? Por que usar a LAI, né? Veja, o que a gente tinha antes de 2011, né? Lembrando que a lei foi criada em 2011 e ela levou 6 meses para entrar em vigor. Então, a gente comemora o nascimento da lei em 2 momentos do ano, tá? A gente comemora em novembro e em maio, porque uma é a data da sanção, outra é a data em que ela entrou em vigor, tá? Mas vamos tentar pensar num cenário antes da lei de acesso, né? Antes de deixar muito clara quais são as regras, como eu faço para conseguir informação de forma oficial, tá? Muitas vezes, o que acontecia é que você ligava para o assessor de imprensa, né? Entrava em contato com alguém, um servidor, né? Alguém de um departamento e tal, que não queria muito te ajudar por algum motivo, ou porque estava sobrecarregado, porque não ia com a sua cara, ou porque tinha recebido uma informação de alguém que não era para te ajudar, sei lá, por algum motivo, você tinha alguma dificuldade de conseguir uma informação. Você praticamente não tinha a quem recorrer antes disso, né? Hoje em dia, você tem um canal que oficializa isso, né? E mais do que isso, deixa esse rastro de que houve um pedido e, se o órgão público negar essa informação, dizer que não tem, te passar uma informação inverídica, por exemplo, como já aconteceu, daqui a pouco eu vou contar isso para vocês, isso te dá, inclusive, uma pauta, né? E muitos servidores têm um certo receio, né? Principalmente os servidores de carreira, eles têm um certo receio de descumprir a lei, porque daí é um descumprimento de uma lei mesmo, né? E tendem a atender o pedido para não ter nenhum tipo de consequência, né? No passado, ficava tudo muito naquela conversa, naquela negociação, né? Então, um dos motivos para você usar a lei é oficializar esse caminho de pedido de informação. Além do que, quando há pedidos de informação recorrentes, né, quando os jornalistas fazem pedidos via lei, por exemplo, recorrente de um determinado assunto, muitas vezes esse assunto acaba virando de transparência passiva para transparência ativa. Tá? O que é isso? Transparência passiva é isso, eu peço uma informação e o governo me responde, né? Quais são os mecanismos de transparência ativa? São aqueles determinados pela lei, tipo o portal de transparência, né? Então, o salário dos servidores. Salário dos servidores é um mecanismo de transparência ativa. O governo vai lá e publica essa informação
sem que eu precise pedir. Por quê? Porque ele está cumprindo uma regra, uma lei. Por exemplo, no caso de secretarias de Estado de Segurança, não há uma lei que obrigue a divulgação dos números de homicídios, né? Mas os jornalistas pedem tanto isso, né? E outros setores da sociedade, pesquisadores e tal, que muitos estados divulgam essas informações. Isso passa a ser transparência ativa. Então, quando você começa a pedir dados de um determinado setor que não são obrigatórios por lei, mas há uma certa demanda de pedidos, tem uma chance desses documentos virem a público para serem acessíveis a qualquer pessoa, não só aos jornalistas. Então, inclusive, é um serviço público que você está prestando para a sociedade, né? Também é interessante lembrar que mesmo quando você tem uma negativa, né, de lei de acesso, então, você pede uma informação que você sabe que você deveria receber, e o governo nega essa informação. Isso também é pauta. Várias vezes a gente viu situações, vou pegar um exemplo recente aí, do caso da sindicância do ex-ministro da Saúde, do Pazuello, né? Quando houve o encerramento da sindicância, se pediu, né, o acesso a esse documento e esse documento foi negado, né? E os jornalistas, cientes de que deveriam, que têm direito a ter acesso a esse documento, fizeram reportagens sobre a negativa desse documento. Então, às vezes, não receber o documento também é um motivo para você fazer uma reportagem, né? E tem muita gente que acha que também a lei só serve para jornalismo investigativo de longo prazo, né? Aquele que tem um tempo mais longo, né? Para uma apuração. Isso tem uma relação direta aí com a questão do tempo, que às vezes demora, e eu queria dizer já de pronto que já aconteceu comigo de eu fazer pedido de lei de acesso de manhã e receber a resposta de tarde, né? Então, não é uma questão de que vai obrigatoriamente demorar 30 dias para você ter a resposta, né? Em algumas situações, se o órgão público for razoavelmente rápido e organizado, ele pode te dar uma resposta muito rapidamente, às vezes mais rápido que uma assessoria de imprensa, né? Mas também há questões que, se você se organizar um pouquinho, então, por exemplo, outubro rosa, já sabemos que vamos ter que fazer reportagens em outubro sobre câncer, né? Será que eu não posso pedir essas informações em final de julho, né, em agosto, em setembro, para quando as demandas das minhas pautas chegarem, eu já estar com essa informação? Sei lá, chuvas de janeiro, fevereiro e março, né? Será que, sabendo que vai ter algum tipo de problema nesses meses, será que eu não posso pedir antecipadamente? Quais foram os gastos naquela área? Quais foram os investimentos? Então, com um pouquinho de planejamento, também é possível usar essas informações de lei de acesso para as matérias do dia a dia, tá? Aqui só 2 exemplos aqui que não são meus, né? Só de casos que eu acho que são interessantes mencionar, né? Tem gente que acha que nada envolvendo o Exército, Forças Armadas, vai ser respondido. Sim, eles são obrigados a responder questões que não envolvam segurança nacional, né? Que não coloquem o Brasil em risco, né? Mas, por exemplo, aqui a questão da fabricação de cloroquina no começo da pandemia, né? Os documentos oficiais mostraram esse sobrepreço e mostraram a justificativa que foi dada para isso, né? Produzir esperança, né? Então, você tem, via lei de acesso, dados, informações e muitas vezes respostas ou documentos que podem embasar reportagens. Esse outro caso da Fundação Padre Anchieta, né, tinha a ver com uma questão de um boato que rolava, né, nas redes sociais, de que as pessoas que eram apresentadoras do Roda Viva, que, para quem não sabe bem exatamente como funciona, né, a TV Cultura é ligada ao Estado de São Paulo, né, tem um orçamento próprio, mas é ligada a um órgão público, né? Então, ela tem que prestar contas também. Então, depois de muita insistência, se conseguiu, por exemplo, os salários da TV educativa, no caso dos apresentadores do Roda Viva. Lembrando que uma coisa é servidor público, aquele sujeito concursado, né? E outra coisa são agentes públicos, aquelas pessoas que prestam um serviço para o poder público, né? Que era o caso aqui, tá? Então, para quem que eu posso pedir informação, tá?
A gente fala muito em governo federal, mas é importante lembrar que eu posso pedir informações para prefeituras, câmaras, tribunais de justiça, tribunais do trabalho, qualquer órgão público, municipal, estadual ou federal, do judiciário, do legislativo, do executivo, né? Eu também posso pedir para autarquia e sociedades mistas, né? Então, por exemplo, companhias de saneamento, companhias de eletricidade, né? Inclusive, eu também posso pedir dados para empresas privadas, mas daí é em situações muito específicas. Vou dar um exemplo. Uma empresa privada participa de uma licitação, concorre, né, num certame ali, você pode pedir informações dessa licitação para a empresa privada. Normalmente, você vai pedir para o órgão público porque existe um trâmite mais fácil e tal, mas às vezes você quer checar a informação, né, um convênio, alguma coisa assim. Toda relação de uma empresa privada com um órgão público pode ser pedido via lei de acesso, tá? E quais são as regras com relação a prazo? Como eu falei, tem respostas que acontecem em menos tempo, tá? Assim como tem respostas que acontecem em mais do que 30 dias. E toda resposta que acontece em mais do que 30 dias está desrespeitando a lei. Em algumas situações, por exemplo, eu já levei casos para o Ministério Público que foram objetos de investigação no Ministério Público por desrespeito à lei, né? Mas qual que é a regra? A regra é que se eu faço um pedido de lei de acesso, eu devo ter essa resposta em até 20 dias, não é em 20 dias, é em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10, desde que eu apresente uma justificativa. Então, não pode ser assim, simplesmente, não respondi, tenho mais 10 dias. A pessoa precisa te mandar um e-mail, né? Você fez o pedido lá, precisa te mandar um e-mail dizendo, olha, eu vou precisar dos 10 dias a mais, para te responder, então, por causa disso e daquilo, então, no máximo 30 dias, tá? São 30 dias corridos, não são 30 dias úteis, né? Nem 20 dias úteis, são 30 dias corridos, né? Então, se você pede num domingo, por exemplo, começa a contar na segunda de manhã já. Se você pede na sexta-feira, começa a contar no sábado, independentemente de ser dia útil ou não, tá? Então, isso só para vocês terem em mente, tá? E também é bem importante saber onde pedir, né? Para as questões envolvendo o governo federal, existe uma coisa chamada Fala BR. É um concentrador de pedidos que foi feito pelo governo federal. Através desse Fala BR, você consegue pedir para vários órgãos públicos federais, tá? Você consegue pedir também para algumas prefeituras pelo Fala BR. Por quê? Várias prefeituras não têm estrutura, não têm, né, não criaram equipes, né, não compraram softwares, e elas aderiram ao sistema do governo federal para ter um sistema do Fala BR, tá? Do ESIC, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre o que é o ESIC. Cada estado tem a sua lista, né? Você entra em cada estado, tem lá o local de lei de acesso, né? Cada município, teoricamente, também, à exceção desses que, como eu falei, não tem um sistema próprio, né? Mesma coisa para legislativos, câmaras, e há algumas exceções. Por exemplo, embora as universidades de São Paulo sejam ligadas ao governo de São Paulo, cada uma tem o seu próprio portal de ESIC, tá? Que é onde você faz o pedido de lei de acesso, tá? O que você, pela regra, precisa fornecer, tá? Tá lá na lei que você precisa se identificar. Nome, e-mail, CPF ou RG, tá? Esse é um problema que tem na nossa lei de acesso. Ideal seria que não fosse identificado, né? Mas foi uma das coisas que passou lá no projeto de lei quando foi levado a plenário, foi votado, e está lá que você precisa se identificar, tá? Alguns órgãos públicos, como o próprio governo federal, a Prefeitura de Curitiba, aqui onde eu estou e tal, eles permitem que você faça pedidos anônimos. Para que serve um pedido anônimo, né? Vamos pensar aí. Principalmente em cidades em que, sei lá, uma cidade pequena, em que um servidor sabe que a prefeitura tem um determinado documento, ele quer essa informação para conseguir dar algum tipo de encaminhamento para esse documento, mas ele sabe que se ele se identificar, ele vai criar um problema interno para ele ali na prefeitura. Então, o ideal
você fazer o pedido, seria você fazer o pedido anônimo, tá? Existem formas de você fazer esse pedido anônimo. Daqui a pouquinho eu conto para vocês que existem sites em que você pode pedir a informação naquele site, o site faz o pedido para você e você recebe a informação, né, para essas situações em que você não quer se identificar por algum motivo, tá? Normalmente eu me identifico, tá? Deixando bem claro aqui que é uma pergunta que sempre me fazem, né? Normalmente eu digo, Kátia Brembati, né? Já usei muito o nome da minha mãe, já, né, já fiz pedidos por outras pessoas, mas normalmente eu me identifico. Por que eu me identifico? Porque eu acho que é, inclusive, uma forma de treinar o servidor a entender que, seja eu jornalista ou não, ele tem que me dar essa informação, né? Muitas vezes eu recebo a resposta via assessoria de imprensa, ou então a assessoria de imprensa me procura dizendo, Kátia, por que você não pediu para a gente, se pediu via lei de acesso, tá? E existe o contrário também, tá, gente? Tem alguns assessores de imprensa, algumas assessoras que na camaradagem vão falar para você, olha, eu não consigo essa informação para você aqui, mas pede ali via lei de acesso que você vai conseguir, né? Mas voltemos ao caso anterior, que é quando eu peço informação e a resposta vem via assessoria de imprensa. Não deveria vir via assessoria de imprensa, porque, como eu já destaquei, essa lei é para qualquer cidadão, para qualquer cidadã, né? A assessoria de imprensa é um canal específico para o jornalista, para as jornalistas, entendendo que você tem uma outra dinâmica de trabalho, que você tem um timing, né, diferente e que você representa a sociedade ali. Quanto antes você conseguir informação, melhor, né, para você passar a informação para o público. Então, quando vem via assessoria de imprensa, eu falo, olha, eu quero receber pelo portal de transparência. Eu deixo muito claro isso, tá? O que você não precisa informar? Você não precisa informar onde você mora, teu telefone, gênero, nada além de nome, RG, CPF, um dos dois, e e-mail, tá? E, principalmente, você não precisa dizer para que você quer aquela informação. Então, não faça pedidos de lei de acesso dizendo, quero fazer uma reportagem sobre tal coisa, não. Não faça isso, por 2 motivos, tá? Primeiro, ajude a treinar os servidores. Eles não devem pedir para que você quer essa informação, né? Não interessa do ponto de vista do servidor. Então, tem vezes que eu faço pedidos de lei de acesso, recebo e-mails ou ligações de gente me perguntando, mas para que você quer essa informação? Eu poderia dizer que é para uma reportagem, não teria nenhum problema em dizer, mas eu não digo porque a próxima pessoa que vai fazer o pedido, talvez ela não seja jornalista e talvez ela não saiba desse direito dela de não ter que dizer para que ela vai fazer, para que ela quer aquela informação, tá? Então, é um dever nosso, como jornalista, de não dizer para que a gente quer a informação, inclusive para garantir esse direito para outras pessoas, tá? Aqui é só quais são as regras, né? O artigo 10 da Lei de Acesso, né? Que deixa muito claro o que eu posso, o que eles podem me exigir, né? Então, a questão da identidade, né? Mas não precisam destacar os motivos, tá? Aqui agora a gente vai falar sobre que tipos de informação eu posso pedir, tá? Muito importante, gente. Posso pedir a planta arquitetônica de um presídio? Não, né? Por quê? Porque isso é uma questão de segurança. Imagina, eu vou facilitar um sistema de fuga, né? Posso pedir informações que são protegidas por outras legislações? Por exemplo, o meu sigilo bancário, o seu sigilo bancário, né? Não posso. Posso pedir informações de inquéritos, investigações ainda em andamento? Não posso. Então, tudo que for protegido por outra legislação, ou for uma questão de segurança nacional, eu não posso pedir informação. E eu acho que faz sentido, né? Então, mas o que a gente precisa ter em mente é que o sigilo tem que ser a exceção e não a regra. Então, eu preciso, quando uma informação é negada, precisa ficar muito claro, negada por quê? Qual é a legislação, qual é a regra que diz que eu não posso ter acesso a essa informação? Porque o sigilo deve ser a exceção, tá? Quando uma informação é classificada, é esse o termo que se usa, né? Essa informação aqui sobre as negociações diplomáticas com a Índia vão ficar classificadas como sigilosas por 10 anos, né? É importante que vocês saibam que só
pessoas nomeadas em altos cargos, né, de primeiro escalão, é que podem classificar uma informação. Isso é importante porque senão, né, sairia aí qualquer um dizendo essa informação é sigilosa. Também é preciso ter em mente que você precisa argumentar por quanto tempo, 5, 10 anos, não existem informações que são sigilosas para sempre, tá? A gente tem aí situações, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Muitas coisas da guerra do Vietnã, daí depois agora da guerra do Iraque, vieram a público documentos assim muito importantes do ponto de vista da história, que vieram a público porque passou o tempo em que eles são sigilosos, né? Isso vale em outros países também, vale aqui também, né? Tem toda uma discussão com relação à ditadura, tinha muito uma preocupação quando a lei foi aprovada, todos os documentos da ditadura, né? Então, alguns documentos são classificados como 25 anos de prazo, e depois disso eles são desclassificados, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é assim, então, recurso, né, é uma palavra que a gente usa muito no meio jurídico, né? Fulano recorreu da decisão, fulano foi condenado, o Ministério Público vai recorrer da absolvição, né, ou da sentença, sei lá, né? A gente usa muito a palavra recurso. Existe também recurso em lei de acesso. Então, como é que funciona? Eu entro lá no Fala BR, por exemplo, faço um pedido via lei de acesso, peço uma informação, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre como fazer esse pedido de informação, faço um pedido de informação, passa um prazo, o governo nega o meu pedido, por exemplo. Diz, eu não vou te entregar essas informações porque elas desrespeitam a LGPD, que eu já vou falar disso também, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Desde que a Lei Geral de Proteção de Dados passou a vigorar no Brasil, muitas negativas têm sido dadas pelo governo federal alegando a LGPD, né? Eu fiz um levantamento juntamente com outras pessoas para fiquem sabendo, em parceria com várias organizações, mostrando que essa é uma justificativa equivocada que tem sido usada pelo governo federal, por exemplo, para negar pedidos. Mas, por exemplo, se sou eu que estou fazendo um pedido de lei de acesso e vem uma resposta dessas, eu não vou te dar essas informações porque elas estão protegidas pela LGPD, como eu sei o que está protegido pela LGPD ou não, eu vou fazer um recurso, né? Eu vou contestar a resposta do governo, tá? E daí eu queria que vocês vissem esse gráfico ali que mostra que depois que você contesta, né, se você considerar ali o deferido, né, que é quando o meu recurso é acatado, né, quando ele é aceito, se você considerar o deferido e o parcialmente deferido, você vai ver que praticamente 4 em cada 10 pedidos que houve recurso, houve uma resposta parcialmente, pelo menos, positiva depois do recurso. Ou seja, vale a pena fazer o recurso, vale a pena insistir, ok? Muito importante na hora de fazer o recurso, né? Entender o motivo da resposta. A resposta, às vezes, eu vou explicar também isso um pouquinho mais para frente, que é a questão, a lei de acesso, ela diz que eu não posso causar trabalho adicional para os servidores. O que é isso? Não posso causar trabalho adicional, né? Então, às vezes, a negativa vem, eu não posso causar trabalho, né? Nego o seu pedido por trabalho adicional. Vamos pensar aí, o que seria trabalho adicional? Se eu mandar um pedido de lei de acesso para a Prefeitura de Curitiba, perguntando quais são os endereços de todas as escolas de Curitiba, né? Preferencialmente em planilha, né? Que eu posso dizer, eu não posso exigir o formato, mas eu posso indicar o formato que eu gostaria, só indicar, tá? Assim como o governo não pode me entregar nenhum tipo de informação num sistema proprietário, num sistema que me exija algum tipo de licença, sei lá, Microsoft, por exemplo, ou algum tipo de relatório em algum formato que eu precise ter um software para conseguir abrir. Se eu não tiver, eu não consigo, né? Dos dois lados vale essa regra. Mas vamos supor, então, que eu pedi para a Prefeitura de Curitiba a lista de todos os endereços de escolas de Curitiba, né? Obviamente, a Prefeitura de Curitiba tem essa informação, né? Eles não podem alegar trabalho adicional para não me dar essa informação, tá? Também é importante saber
que nessa questão do trabalho adicional aí, né, a CGU, a Controladoria Geral da União, tem um entendimento de que qualquer coisa até 120 horas de trabalho não é trabalho adicional, tá? Então, 120 horas de trabalho é bastante horas de trabalho, certo? E no entendimento da CGU, o que dá um trabalho de até 120 horas não é trabalho adicional. Isso é importante porque senão a pessoa ia dizer, não, mas eu tenho que procurar numa planilha, tenho que procurar num arquivo para achar a lista dos endereços, né? Tá lá o arquivo em algum lugar, a pessoa só tem que parar o que está fazendo e procurar o arquivo para mim, ela vai chamar de trabalho adicional. Isso não é trabalho adicional, tá? Agora, se eu sou pesquisadora de alguma coisa, ou pior, se eu tenho, sei lá, uma fábrica ou né, eu quero fornecer coisas para a Prefeitura de Curitiba, a legislação é muito clara que não interessa se eu sou empresária, qual que é o meu interesse comercial, por exemplo, eu posso pedir qualquer informação, eu só não posso fazer os funcionários trabalharem para mim. Então, por exemplo, eu quero saber se todas as torneiras, né, das torneiras dos banheiros das escolas de Curitiba, se elas são de plástico ou de ferro, né? Provavelmente não exista esse levantamento, né? Então, a Prefeitura de Curitiba não vai fazer esse levantamento só porque eu pedi, né? Então, aí é uma questão que precisa... muitas vezes você sabe que tipo de informação o órgão público tem, né? Aliás, isso é bem interessante saber. Qualquer informação custodiada pelo órgão público, também você tem direito de pedir. Então, vou dar um exemplo. A Pfizer, ou outra empresa fabricante de vacina, tem alguns documentos sobre a vacina e eles encaminharam para o governo federal, ok? Para pedir a liberação da vacina. Esse documento é da Pfizer, certo? Se você pedir diretamente para a Pfizer, provavelmente eles não vão te entregar. Mas, se você souber que o governo tem esse documento, você pode pedir esse documento para o governo, porque daí é uma questão de documento custodiado pelo governo, tá? Sobre isso também é importante falar sobre a questão de tarjar as informações, tá? Então, vocês vão descobrir que tem vários documentos que o governo nega para a gente, dizendo assim, não, é um contrato, e lá no contrato tem qualquer informação, o endereço em que ele mora, né, da pessoa que assinou o contrato. Beleza, tarja a informação para mim e me manda, né? Então, tarjar é colocar aquela listrinha preta em cima, né? Significa que você consegue ter acesso a um documento, você não consegue ter acesso a uma determinada informação que é considerada sigilosa dentro daquele documento, tá? Então, essa é uma saída bem interessante, porque muitas negativas vêm por causa disso. Então, fica aí a dica, tá bom? Quando for fazer um pedido de lei de acesso, seja muito específico, não deixe margem, tá? Então, assim, eu quero saber o número de registros de boletim de ocorrência sobre roubo de celular em todas as regionais de São Paulo, de 2018 a 2023, ou até a data mais recente, mês a mês, data a data, caso a caso, por exemplo, né? Quando você faz um pedido assim, você não deixa margem para dúvidas, porque se você perguntar questões assim, qual é a política da prefeitura sobre moradores em situação de rua, né? Isso é muito amplo. Eu sugiro que você faça perguntas muito, muito específicas, colocando datas, preferencialmente colocando o formato que você quer, embora, volte a dizer, você não pode exigir, né? Mas, por exemplo, eu gosto de trabalhar com planilhas. Então, normalmente, eu peço informações em planilhas, né? Assim como existe a Wikipédia, existe a Wikilai, tá? A Wikilai é uma espécie de concentrador de todas as informações sobre LAI no Brasil. E tem lá, por exemplo, por que receber informações em PDF não é aceitável. Aliás, é muito esdrúxulo, né? Muitas vezes a pessoa pega uma planilha, transforma em PDF e te manda, né? Uma coisa é um documento escaneado, alguma coisa assim, né? Que faria sentido. Agora, planilhas em PDF
Não dá para aceitar. E lá na Wikilai, que eu recomendo fortemente que vocês entrem, tem por que você não é aceitável a resposta em PDF, ok? É muito importante também, quando vocês forem fazer pedidos de lei de acesso, que vocês saibam aonde fazer esse pedido, né? Então, vamos supor que eu vou fazer uma reportagem sobre escolas cívico-militares, né? Eu posso pedir essa informação para o MEC, eu posso pedir essa informação para a prefeitura, eu posso pedir essa informação para as secretarias estaduais, eu posso pedir em vários lugares. Eu recomendo fortemente que você peça na maior parte possível, né, na maior quantidade possível de lugares. Até porque, gente, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu pedir a mesma informação em 2 lugares diferentes e receber informações completamente contraditórias, tá? Aí, o que eu fiz? Peguei a informação que eu recebi do órgão A, procurei o órgão B e falei, olha, você me respondeu assim, o órgão A me respondeu assim. Quem está falando certo? Fiz a mesma coisa com outro órgão, né? E rola um pequeno desespero, queria dizer para vocês, porque, como eu falei, há uma preocupação muito forte aí dos servidores, né, de não cometer nenhuma irregularidade, porque, inclusive, a lei tem sanções, né, tem punições previstas. Então, assim, você mentir via lei pode ter consequências, né? Pode virar um processo administrativo, um processo por improbidade, tem um monte de consequências aí, tá? Então, se você pede a informação em vários lugares diferentes, você, inclusive, consegue fazer um processo de checagem de informação, tá? Vale muito a pena. Já falei, né? Seja bastante direto, né? Quanto mais direto, mais assertiva a sua pergunta, menos chance de uma resposta enviesada você vai ter, né? Então, isso é bem, bem importante, tá, gente? Principalmente para quem está em busca de bases de dados, tá? Que é aquilo que eu falei, esse manancial de pautas, tá? Os obstáculos mais comuns, já falei para vocês, do trabalho adicional, né? A questão de informações pessoais, principalmente agora por causa da LGPD, né? A LGPD coloca, por exemplo, filiação partidária, CPF e outros dados como dados sensíveis, né? Por exemplo, as questões de raça, etnia, cor. Então, tem um monte de gente negando informações por causa disso. Mas você sempre pode pedir a informação anonimizada, tá? Essa é uma expressão bem importante. Então, assim, se eu quero os microdados do censo escolar, né, da cidade de Campinas, né? Eu quero as informações de cor, por exemplo, dos alunos, né, e das alunas. Se a resposta for, não podemos te dar a informação de cor porque essa é um dado sensível, é só você me dar essas informações de uma forma anonimizada, que eu não consiga identificar quem é aquela pessoa, pronto, você já pode me dar essas informações. Então, cuidado com as respostas. Trabalho adicional, informação pessoal, que eu já falei para vocês que tem essas questões da LGPD e da anonimização, e a história da informação sigilosa. Essa informação é sigilosa. Se você receber essa resposta, pergunte: quem decretou o sigilo, em que dia, com que argumento, por quanto tempo? Vocês já vão ver que vai mudar um pouquinho de figura a informação, tá? Queria mostrar para vocês esse exemplo, né, do Achados e Pedidos, é um projeto da Abrage, em parceria com a Transparência Brasil. É um projeto bem interessante que você pode consultar pedidos de lei já feitos, né? Pedidos de lei de acesso já feitos. Para que eu vou fazer isso? Às vezes você tem uma dúvida de como fazer um pedido, ou então você quer perguntar alguma coisa sobre Bolsa Atleta. Será que ninguém nunca perguntou nada de Bolsa Atleta? Com certeza já. Será que essas informações já não estão disponíveis ali? Ao invés de eu fazer o pedido e esperar a resposta, será que não está ali disponível? Vale a pena dar uma olhadinha, tá? A mesma coisa aqui dentro desse site da CGU, tá? Que é a busca de pedidos e respostas, que também permite que você faça, por esse enderecinho ali que está ali, você faça uma busca de pedidos que já foram feitos, tá? Então, você também vai conseguir ter acesso a algumas respostas que são boas propostas de pauta aqui, tá? Bom, já falei um pouco disso, mas eu queria fazer um resuminho rápido, né? O que pedir e o que não pedir. Se for urgente, né, muitas vezes é melhor pedir para assessoria de imprensa. Mas se eu puder trabalhar aí com alguns dias de prazo, ou se eu quiser pedir para assessoria e via lei de acesso, também é uma saída. Não peça informações que já estão no portal da transparência, tipo, sei lá, qual é o salário do prefeito?
né, entra no portal da transparência e pega, né? Porque muitas vezes a resposta que você vai receber é está no portal da transparência. Lembrando que a resposta adequada deveria ser o link em que está isso, tá? Porque só responder está no portal da transparência não deveria ser a resposta da LAI, tá? Mas só para ficar claro. E você pode sim pedir planilhas, bases de dados, o que permitiria que você fizesse reportagens exclusivas, vale a pena, tá bom? Lembrando que também é uma fonte de oficialização, que você pode, de alguma forma, comprometer o órgão público, né, com aquela resposta. Essa resposta é verdadeira? Né? Foi dada em que prazo? Vale a pena, tá bom? Queria mostrar rapidamente alguns exemplos aqui. Esse é um material que eu fiz para o Estadão em 2020. Eu e alguns alunos mandamos para 645 prefeituras de São Paulo, do estado de São Paulo, né, pedidos de lei de acesso, e a gente conseguiu mostrar que só 2/3, que 2/3 desrespeitam, ou seja, só 1/3 respeita a lei de acesso naquele momento, pelo menos, né? E esse quadrinho aqui, que talvez esteja meio difícil de ler, mas só para vocês terem uma ideia, mostra que na maior parte, as cidades que desrespeitam, que não cumprem a lei, ou não entregam a informação, ou não têm o sistema funcionando, não te dão um protocolo, né? São cidades pequenas. É compreensível nessa questão técnica, mas a gente tem que pensar aí que metade das cidades com mais de 100 mil habitantes também não me responderam quando foi feito o pedido. Então, a gente ainda tem muita coisa para resolver aí nessa área de lei de acesso, tá? Eu levei esses dados para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para que houvesse uma investigação disso também, tá? E aí, nesse material, surgiram várias curiosidades, por exemplo, prefeitura cobrando por informação, você faz um depósito aqui, eu te dou essa informação. Não pode cobrar por informação, só pode cobrar se você disser assim, eu quero fotocopiado, eu vou buscar esse documento. Aí ele vai te cobrar a fotocópia, ou, eu quero em pendrive, beleza, então traz o pendrive aqui, quero em CD, sei lá, né? Só pode cobrar o formato ali, o suporte, né, para a informação, se você exigir em algum tipo de suporte. Se for um documento que te manda pela internet, não tem custo nenhum, tá? Nesse material, a gente encontrou vários problemas, páginas em inglês, né? Imagina você obrigar que a população saiba inglês para poder fazer um pedido, não faz o menor sentido, né? E alguns pedidos que tinham uma espécie de dashboard ali, mostrando que tinha pedidos atrasados há mais de 6 meses, né? Como eu falei, é irregular, tá? Queria mostrar também esse outro exemplo de uma reportagem que foi feito no método clássico de entrevista, mas também por lei de acesso, tá? Então, isso aqui, essa reportagem, ela surgiu por meio de uma análise do portal de transparência, e daí, para checar as informações do portal de transparência, foi feito um pedido de lei de acesso para a CAPES, para saber quem eram os bolsistas da Universidade Federal do Paraná, tá? E eu fiz em parceria com essa estudante me procurou, dizendo que tinha descoberto uma história na universidade, e eu a ajudei a publicar essa reportagem, que também teve uso de lei de acesso, ok? Aqui é só alguns infográficos que a gente usou nesse material para explicar um pouco da lógica que os dados da lei de acesso revelaram. Por fim, gente, espero que eu tenha convencido vocês de que vale a pena usar a lei de acesso, né? A gente chama de lei lovers, né? As pessoas que usam lei de acesso. Tentem, insistam. Se não der certo na primeira vez, tentem de novo. Se alguém quiser me procurar, quiser tirar uma dúvida de como fazer o pedido, eu tive um pedido, como é que eu faço o recurso, me procura, tá? Na medida do possível, eu vou tentar ajudar sim, porque eu espero que vocês façam muitos pedidos de lei de acesso e façam muitas reportagens a partir disso, tá bom? Até a próxima!